Conseguiu ver o que Paulo teve que arcar de custos, cumprindo os preceitos da Torá por cada um desses 4 irmãos? E ele ficou ali, está escrito no verso de Atos, até que se ofertasse por cada um a sua oferta. Obras da lei. O que significa obras da lei? Quando a gente olha para Rav Shaul falando que pelas obras da lei ninguém vai ser salvo, a gente parece que vê uma contradição. Ou então parece que Paulo está contra a Torá. Paulo agora não segue mais a Torá, agora ele segue uma coisa bem liberal, que agora não precisa mais cumprir os mandamentos da Torá, porque ele não pode estar debaixo das obras da lei. Mas o que é obras da lei? As pessoas nem sabem o que é obras da lei e já associa a lei na sua completude, que é a Torá. Agora, para conhecer isso, tem que se debruçar no estudo, tem que saber realmente o que Paulo estava dizendo, o que acontecia lá no contexto dele. E até mesmo, ainda hoje existe no meio judaico, o que é obras da lei. Convido você a ficar conosco aqui até o final do vídeo, que esse vídeo vai transformar a sua mente no entendimento sobre o que é obras da lei, o que é a Torá, se devemos guardar a lei ou não, se Paulo guardava a lei ou não. Isso vai ser muito importante para você. Eu sou o Rabino Yosef Barur. Shalom, shalom, Haverim. Voltamos com mais um vídeo para vocês, compartilhando aqui mais um assunto tão importante. Agora, praticamente, nós vamos iniciar uma série aí de estudos sobre Rav Shaul, sobre os escritos de Paulo. Então, esse aqui vai ser o primeiro deles. Nós vamos abrir com esse tema, um tema muito importante, que é o tema sobre as obras da lei. Muitas pessoas estão muito equivocadas, ficaram equivocadas por muito tempo, por não conhecer o pano de fundo, os fundamentos e tudo aquilo que Paulo estava ensinando. Até mesmo quando nós lemos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, a gente vê que Kefa, Pedro, ele vai dizer que os escritos de Paulo às vezes são um pouco difíceis, de difícil interpretação, em que os indoutos torcem, né? E torcem para a sua própria destruição. Então, é tudo isso que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Eu quero convidar você a, mais uma vez, né, não deixar aqui passar, coloca aqui o seu like, diz aí a Harvard, gostei, se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito, você que está chegando agora, e você de repente que é inscrito, mas não acionou o sininho é importante porque você recebe as notificações, e claro, uma das coisas mais importantes é que você deixe o seu comentário. Comente aqui, né, o que você está achando desse estudo, se esse estudo está contribuindo com a sua vida, né, se você está crescendo espiritualmente, ou o que nós precisamos melhorar. É muito importante a sua opinião, tá bom? E, como eu falei, compartilha para que mais pessoas possam conhecer mais das Escrituras Sagradas. Bom, nós vamos iniciar aqui o nosso shiur de hoje, e eu convido você que você tenha a sua Bíblia na mão, sua Brit Hadashah, sua Tanakh, sua Torá, para você ver as referências. Nós vamos ver coisas importantes aqui hoje. Eu quero compartilhar, claro que eu sou mais uma voz aí nesse universo do judaísmo messiânico, falando, ensinando, e esse é o nosso compromisso com Hashem, nosso compromisso com Deus, né? Por isso nós temos a nossa yeshivá, temos a nossa sinagoga, buscando contribuir para que as pessoas possam ter um lugar para congregar e também um lugar para estudar, para se preparar, para conhecer mais profundamente as Escrituras, como a nossa própria yeshivá, Azil, Azit Yosef Yeshiva University, e nós vamos falar um pouquinho mais dela mais para o meio do vídeo. Mas vamos iniciar agora, sem perca de tempo, o nosso shiur. Já quero compartilhar com vocês aqui o nosso material. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música,
na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas, uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Aqui você já tem uma apresentação da nossa Yeshiva, da Zeit Yosef Yeshiva University, e hoje em especial falar sobre as obras da lei. Vamos entender realmente o que significa nas palavras de Rav Shaul, o que em hebraico vai ser chamado de Maasei Torá, obras da lei. É esta uma referência de Paulo à Torá? Será que quando a gente olha ali no Novo Testamento, e é claro que, lamentavelmente, as pessoas vão estar muito limitadas ao termo em português, ou quer seja em espanhol, ou inglês, e, enfim, a compreensão não vai ser das melhores, né? Mas tudo isso a gente vai sanar hoje aqui. Então, eu já quero começar com vocês. Olha, nos escritos da Brit Hadashah, no Novo Testamento, Paulo utiliza a expressão obras da lei, conforme Romanos 3, também Gálatas 2 e 3. Em todas as citações, a expressão é usada de forma negativa, sendo algo a ser evitado por todo servo verdadeiro de Deus através de Yeshua. Entretanto, a má interpretação dos textos de Paulo, onde essa expressão é mencionada, gerou e tem gerado nos meios teológicos cristãos e também judaicos um falso conceito que Paulo era contrário à lei e à obediência a ela. Isso é o que é mais clássico, né? Porque parece que, como não existe muita coisa para falar de Yeshua, né, de que Yeshua falou contra a Torá, de que Yeshua aboliu a Torá, porque até mesmo ele disse que não veio abolir, mas ele veio completá-la, ele veio cumpri-la. E muita gente pega esse cumprir como se já tivesse acabado. Nele se cumpriu tudo. Agora a gente não precisa viver nada. Isso é uma incoerência total, né? Isso não tem sentido nenhum, mas as pessoas florearam isso na cabeça delas por conta dos teólogos e dos pastores e dos líderes que ensinam, e elas aceitaram isso como a grande verdade absoluta, né? Nós não precisamos cumprir mais nada da lei porque tudo se cumpriu em Jesus, né? Agora é viver só uma espiritualidade, pecou, pediu perdão, não tem consequências, enfim, né? E é justamente essa concepção que vão ter de Paulo também, justamente por causa das interpretações equivocadas teológicas. E aqui, como nós mencionamos, até mesmo nos centros teológicos cristãos e judaicos, porque, claro, o judaísmo tradicional, não crendo, né, que Yeshua é o Messias e que a Brit Hadashah ela é válida, eles vão aproveitar a própria argumentação cristã para ir contra Paulo, né? Tal conceito errôneo gerou na teologia cristã uma preconcepção antinomista. O que é antinomista? Né? Anti-lei, anti-Torá. E também antissemita, onde todos os textos neotestamentários são interpretados partindo-se desse pressuposto. Ou seja, agora não é mais a lei, agora é a graça. Não só isso, mas o meio judaico tradicional aceitou do cristianismo a percepção e interpretação do fariseu Shaul, Paulo, gerando também no judaísmo o falso conceito de que Paulo foi contra a Torá e a guarda dos mandamentos. Então aí que a coisa ficou pior, porque acabou surgindo o desfavor, né? Ou seja, a falta de apoio tanto do lado cristão quanto do lado judaico, né? Ou seja, os dois olhando para Paulo como o vilão da história, né? Além disso, uma grande confusão surge quando confrontamos a interpretação cristã clássica de Paulo em relação à lei de Moisés, a Torá, com alguns de seus ensinamentos sobre a lei, tais como Romanos 7, de 12 a 14, e outros. Como ele pôde dizer que a lei é santa, espiritual e boa, e em outras passagens se referia a ela como maldição? Isso é uma contradição. Teria ele se rebelado contra seu mestre e salvador Yeshua ao afirmar que a lei foi abolida?
Pois Yeshua foi claro ao afirmar que não vinha abolir a lei e os profetas, eu vim torná-los plenos, Mateus 5,17. Teria sido Paulo acometido por algum tipo de esquizofrenia ou bipolaridade? Certamente que não. O problema não está em Paulo, mas sim na forma de se ler Paulo. Você compreende como é que é complicado defender uma ideia? E quando a gente olha para Paulo, o que escreveu, o que deixou para a gente o ensino, parece que ele é colocado numa situação entre loucura, bipolaridade, esquizofrenia, ou de que ele é um rebelde contra o Messias, o próprio Messias, que ensinou que não veio abolir a Torá, não veio revogar a lei e se cumpri-la. Então, aí a gente vai parar e pensar assim, mas então o que está acontecendo? Quem é que está falando a verdade? Quem é que está falando mentira? Então, é por isso que a gente está aqui hoje, tratando de olhar nas escrituras e entender o real sentido, a real compreensão do texto. Eu quero te convidar para que você abra a sua mente, open your mind, né? Abra a sua mente para que você entenda que uma coisa é a argumentação, outra coisa é o que está escrito. Ah? Mas vamos seguir aqui. Então, o problema não está em Paulo, mas sim na forma de se ler Paulo. Claro que o idioma vai influenciar muito, né? A expressão obras da lei é mais antiga do que o próprio Paulo. Ela já foi utilizada pela comunidade de Qumran, quase 2 séculos antes do Mashiach Yeshua, Messias, como atestam os pergaminhos do Mar Morto, descobertos no século passado. A comunidade de Qumran, para aqueles que não sabem, é uma comunidade que vivia ali cerca do Mar Morto, em Israel. Tá? E ali nas cavernas, né, pouco tempo atrás, foram encontrados muitos pergaminhos que atestam a veracidade dos textos antigos, né, dos escritos antigos, inclusive trazendo até mesmo esse pergaminho que nós vamos mostrar aqui, que inclusive eu estou usando ele como fundo da nossa apresentação, que foi encontrado e ele é o chamado Obras da Lei. Em um dos rolos temos o título Miktsat Maasei Torá, ou As Importantes Obras da Lei. Devido a este nome, este pergaminho é simplesmente conhecido como MMT ou 4QMMT. Então tá aí, olha, para vocês verem, esse é o pergaminho, é uma parte, né, do pergaminho que foi encontrado com o título de Miktsat Maasei Torá, né? Ou seja, é justamente esse conjunto de regras e tradições que nós vamos ver aqui, especialmente o que são, né? Vamos continuar aqui. 4QMMT, você pode fazer uma pesquisa que você vai encontrar a mesma coisa que nós estamos trazendo para vocês aqui e confirmar a veracidade das informações. Nele há mais, veja isso, nele há mais de 20 regras legalistas sobre purificação, incluindo citações de mandamentos da Torá e, principalmente, interpretações e complementos de tais mandamentos mosaicos. Vou ler de novo. Interpretações e complementos de tais mandamentos mosaicos. Ou seja, além do mandamento em si, o pergaminho traz interpretações dos sábios da época e complementos, como se a Torá falou até aqui, eu vou falar um pouquinho mais. Né? Há também regras que excluem as oferendas dos gentios, veja isso, e os próprios gentios de participarem das atividades do Templo de Jerusalém, uma coisa que Deus falou ao contrário. Né? Deus disse que a sua casa seria casa de oração para todos os povos. O estudo deste documento trouxe grande luz à interpretação de Paulo e seu posicionamento em relação à Torá ou à lei de Moisés. Isso é fenomenal, gente. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela lê obras da lei, ela é levada diretamente a pensar na Torá, como se as obras da Torá, as obras da lei de Deus, já não servem mais. E se você quiser cumprir as obras da lei, viver pelas obras da lei, você está debaixo de maldição. Isso é uma agressão, isso é um crime contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a vontade divina. Mas tudo isso é baseado no equívoco, né?
Então, olha, baseado aqui agora em Atos 21, 24, olha o que Tiago, que era irmão do Senhor Yeshua, né? E ele se torna ali o presidente, né, vamos dizer assim, o líder geral da comunidade dos judeus crentes em Yeshua, em Jerusalém. E olha o que ele vai falar sobre para Paulo. Olha, os judeus saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que pregas contra a lei, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Nós vamos ver esse texto melhor, mas isso aqui é apenas o verso já destacado para você entender que já desde aqui, Tiago está dizendo assim, Paulo, estão falando que você está ensinando contra a Torá. Mas olha, você vai fazer algo aqui hoje que vai ser o contrário, as pessoas vão ver que você mesmo guarda a Torá. Então, assim, isso é uma prova de que Paulo guardava a Torá. Eu quero trazer aqui alguns exemplos que mostram que Rav Shaul, Paulo, guardava a Torá, a lei de Deus. Vamos a algumas referências. Você pode estar acompanhando aí os textos na sua Bíblia. Olha só esse texto. E ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram-lhe, bem-vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Judeus em Jerusalém e Israel, crentes em Yeshua, eram zelosos da lei. Já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles. Faze por ele os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que te foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Olha, queridos, veja o que Tiago está falando para Paulo. Olha, nós temos aqui 4 irmãos que fizeram voto. Aí você pergunta assim, que voto é esse? É um voto que a pessoa faz, vou fazer um voto a Deus aqui, vou fazer um jejum. Não, esse voto aqui especial é voto de nazireu, que a pessoa se abstém de beber vinho, comer derivados de uva, faz ali, se abstém de cortar o cabelo, e ela faz ali jejum, e ela passa um tempo fazendo esse voto, e depois, quando ela termina o voto, ela tem que raspar toda a cabeça, que é uma parte do voto. Aí sim ela pode comer uva, beber vinho, comer derivados de uva. Né? Então, assim, quando o Tiago fala para ele assim, olha, vai lá e agora arca com os custos, com os gastos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, na Torá, qual era o tipo de gasto. Qual foi o tipo de gasto que Paulo teve que ter com esses 4 irmãos? Acompanha comigo aqui. Isso é a demonstração de que Paulo estava cumprindo literalmente as palavras da Torá. Que ele estava cumprindo as palavras da lei. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Paulo ficou lá até se oferecer por cada um deles a oferta. Agora vamos ver que oferta é essa. Sefer Bamidbar, livro de número 6, do 13 a 21. Esta é a lei do Nazireu, no dia em que se cumprirem os dias de seu nazireado. Trá-lo-ão à porta da entrada da congregação. Nesse caso aqui já era o templo. 14. E ele oferecerá sua oferta a Adonai. Olha só as ofertas que Paulo teve que arcar. Um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, um carneiro sem defeito por oferta pacífica. Isso por cada um, hein? 1 cesto de pães ázimos, bolo de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, como também sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante Adonai e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico a Adonai, como cesto de pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado,
tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante Adonai, isto é, santo para o sacerdote, junto com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. Depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta a Adonai pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto, que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Você conseguiu ver o que Paulo teve que arcar de custos, cumprindo os preceitos da Torá por cada um desses 4 irmãos? E ele ficou ali, está escrito no verso de Atos, até que se ofertasse por cada um a sua oferta. Estava com eles, mostrando que ele era um cumpridor das leis de Deus e que em nenhum momento ele estava abolindo nada, ensinando ninguém a se apartar da lei de Deus. Continuando, temos outras referências importantes. Aqui nós vamos ver Paulo cumprindo a lei da Tahará, da purificação desse mesmo texto. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado. O que significa isso? Quer dizer que Paulo andava impuro? Em relação ao templo, ele tinha que passar por um processo de santificação, que era passar por um mikveh, uma imersão de águas. Ou seja, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. O que é isso? Também Paulo cumprindo as leis de Tahará, da purificação. Ficou ali até se oferecer por cada um deles sua oferta. Ou seja, aqui o texto mostrando que Paulo cumpriu essa outra parte da lei de Deus, que é a parte de purificação. Não para aqui. Também temos Paulo cumprindo a lei de Nazir. Agora, não é Paulo pagando os gastos de pessoas que fizeram o voto de Nazireu. Não, ele fez voto de Nazireu. Você sabia disso? Alguém já tinha te dito isso? Alguém já tinha te mostrado isso? Que Paulo também fez voto de Nazireu em um momento da vida dele? Porque o voto de Nazireu, uma pessoa podia iniciar em algum momento e terminar em outro momento. Isso dependia do tempo que a pessoa estabelecesse como voto diante de Hashem. E eu vou mostrar para vocês aqui em Atos que Paulo também fez voto de Nazireu. Olha comigo aqui, ó. Olha que coisa especial, mostrando Paulo cumprindo a Torá, né? E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. A pergunta é: por que Paulo rapou a cabeça? E que voto era esse? Ora, logo o que está escrito na Torá, né? Então, o nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeça do seu nazireado, tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Ou seja, rapar a cabeça envolvendo ao voto é o voto de nazireu, mostrando que Paulo, ele também fez voto de nazir e depois ele conclui o voto dele raspando a cabeça em Cencreia. Que coisa especial, muita gente não sabe disso. Lembra que para poder terminar esse voto, tem que pagar todas aquelas ofertas que nós lemos aqui. Veja agora Paulo cumprindo a lei dos Moadim, das festas judaicas. Isso é em Atos capítulo 18, versos 19 e 21. Chegou a Éfeso e os deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus ali sobre assuntos da Torá, explicações, ensinos. Aí vem o verso 20, agora o 21. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Veja que ele diz: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Aqui a gente não tem como dizer para vocês qual era a festa. Poderia ter sido a Páscoa judaica, poderia ter sido Shavuot, que é a festa de Pentecoste, ou a festa de Sukkot. São as 3 festas em que o eterno Deus ordena que se cumpra em Jerusalém. Todo judeu era levado pela Torá, ensinado pela Torá, a subir a Jerusalém para oferecer as suas ofertas no templo. Então, quando ele fala assim,
eu preciso, né? Ou seja, é meu dever, eu tenho a necessidade de a solenidade que está se aproximando, eu celebrar em Jerusalém. Isso é porque ele tem que cumprir essa lei. Ele tinha condições para isso, então ele diz: olha, eu preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Aqui Paulo cumprindo a lei do Shalosh Meraglim, né, que é, a lei de peregrinação. Né? Vamos aqui mais adiante. Né? Paulo também cumprindo a lei de Tzom Yom Kippur. Olha, aqui eu vou trazer para vocês que é uma possibilidade, tá bom? Eu não estou dando a certeza absoluta, mas muitos líderes judeus messiânicos entendem que essa referência aqui de Atos provavelmente se refere a Yom Kippur, porque diz assim, olha, aquela situação em que Paulo está sendo levado para Roma e eles vão estar no mar, e diz assim, passado muito tempo, antes de entrar no mar, na realidade, passado muito tempo, sendo já perigoso a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava para não entrar no mar. Então, que jejum seria esse? Alguns judeus vão entender, né, alguns judeus messiânicos, que seria o período do jejum do Yom Kippur. Bom, aqui a gente não tem a certeza absoluta, mas não seria nada impossível Paulo ter participado do jejum de Yom Kippur, sendo essa uma mitzvah muito importante também. Né? Agora, outra referência é Paulo cumprindo a lei de Pêssar, da festa da Páscoa judaica. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, você pode ler ela melhor toda, você vai entender melhor as comparações espirituais que ele vai fazer. Por isso façamos a festa. Olha o que ele está dizendo, façamos a festa. Não com o fermento velho, que a gente vai chamar hametz, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos, a gente chama em hebraico de matzot, da sinceridade e da verdade. Ele vai chamar Yeshua como nosso cordeiro de Pêssar, né, cordeiro pascal, e ele vai falar, faça a festa, vamos cumprir a festa. Paulo ensinando a cumprir a festa de Pêssar, ensinando a comparação espiritual do que é o hametz, o fermento, e também os matzot, os pães ázimos. Né? Outra referência também, aqui em Atos dos Apóstolos 26, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Ou seja, faz menção do período dos pães ázimos, a gente vai chamar isso de Hag HaMatzot, né, que são os 7 dias depois da Páscoa, que não se come hametz, não se come fermento. Então ele vai tá dizendo, ó, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos. Você vê que ele ficou lá, ele esperou terminar o período da Páscoa e dos pães ázimos para poder navegar. Né? Novamente, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, mostrando para a gente que Paulo cumpria a Torá. Veja Paulo cumprindo a lei da Brit Milá, da circuncisão. Né? Essa parte que vai falar de Timóteo, chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, assim, Paulo mesmo fez a Brit Milá de Timóteo. Se a Brit Milá não fosse importante, não tivesse validade, ele não teria feito. Compreende isso? Se fosse um pecado fazer circuncisão, Paulo não teria feito. Paulo na sinagoga, no Shabat, falando da Paraxá e dos profetas. Inclusive, eu coloquei até o texto hebraico aqui para ajudar na compreensão. Chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga. E Shaul, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados interpretava diante deles as Escrituras. Veja, por 3 sábados, quase o mês inteiro, interpretava diante deles as Escrituras. Explicava e provava que convinha que o Messias padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Yeshua, que vos anuncio, dizia ele, é o Messias. Está aí Paulo na sinagoga, no dia de Shabat, segundo o seu costume. Ele tinha o costume de quê? Ir à sinagoga, participar do Shabat, guardar o Shabat. Guardar o Shabat. Outra referência também. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga. Você vai ver isso se repetir várias vezes em Atos. Sempre que ele ia à cidade, ele se reunia na sinagoga. Até mesmo na Grécia, em Atenas. Quando ele chega lá, ele vai se reunir com o pessoal na sinagoga. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica.
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Queridos, veja quanta referência. Olha aqui Paulo cumprindo a Havdalah, o fim do Shabat, também em capítulo 20, verso 7 e 8. E no primeiro dia da semana, o que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Só que, claro, que para nós o domingo começa no pôr do sol de sábado. E o pôr do sol de sábado, a gente faz a separação no final do dia, do sétimo dia para o primeiro dia, através da Havdalah, uma cerimônia judaica. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, isso mostra que eles estavam ali para fazer a Havdalah. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. As muitas luzes é uma prova também do que a gente faz na Havdalah, que é acender as luzes, a lâmpada de Havdalah, né? Bom, queridos, é inegável cada parte das cartas do próprio livro de Atos que Paulo vai fazer os seus ensinos, vai mostrar a sua vivência judaica. Paulo parte dos fariseus, ele mostra que ele é um fariseu, ele não deixou de ser. Paulo não era judeu e deixou de ser judeu para ser cristão. Paulo não era judeu e deixou de ser judeu agora para ser uma outra coisa. Não, ele continua sendo fariseu. Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens irmãos, eu sou fariseu. Seria Paulo mentiroso? Paulo era mentiroso? Se Paulo não era fariseu, Paulo está mentindo aqui? Você vai dizer para mim, você que de repente não concorda, você vai dizer, não, ele está falando isso só porque ele queria ali, então ele é mentiroso. Então a mentirinha pode, de vez em quando. É isso? Ou Paulo está falando a verdade? Ele está falando a verdade. Ele é fariseu, naquele contexto ali, é vivo ainda, né? Ele era fariseu. Filho de fariseu, nunca deixou o seu farisaísmo, que é a melhor classe de intérpretes judeus do seu período. Olha, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Ele aproveitou esse momento para dizer, né, quem ele era de verdade e mostrar realmente que, claro, ganhar o favoritismo da parte dos fariseus que estavam ali para julgá-lo no Sinédrio, mas mostrar que ele era fariseu. Bom, a gente vai continuar, né? Eu acredito que essas referências estão boas, tem mais referências, é porque senão ia ficar muito longo esse shiur. Já que Paulo não era contra a lei, como ele poderia ser contra as obras da lei? Bem, com a leitura do antigo documento judaico da seita do Mar Morto, interpretado os ensinos de Paulo em seu contexto original, concluímos que Paulo não era contra a lei de Deus ou a obediência a ela, mas sim contra as interpolações e interpretações legalistas que eram contrários à própria lei, os quais são descritos no documento Mixat Masei HaTorah. Tá? Esse documento que foi escrito, que foi encontrado. Ao usar a expressão obras da lei, Paulo refere-se a uma ideologia muito comum entre judeus e gentios simpatizantes do judaísmo, a saber que a simples obediência ao mandamento justificaria o praticante perante Deus. Isso é também chamado de legalismo. O legalismo é a desobediência a Deus utilizando-se para isso a própria lei. Não? Então, assim, a pessoa que pensa que vai ser justificada pelos seus próprios méritos. A guarda de mandamentos sem a emuná, a fé, e o coração circunciso não beneficia em nada o homem. Pelo contrário, afasta o homem de Deus ao passar a falsa ideia que a simples guarda do mandamento, sem a correta kavaná, sem a correta intenção do coração e fé, justifica o praticante. Esse é o conteúdo da exortação divina através do profeta Isaías. Aqui eu quero fazer menção do profeta Isaías. Capítulo 1, verso 11 ao 17. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz Adonai. Estou farto dos holocaustos de carneiros e gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pelo que, quando estendeis as mãos,
escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Veja como Deus chama a atenção do povo que estava fazendo tantas coisas que não são erradas, mas sem acavanar. Note-se que Deus não está sendo contrário a tais mandamentos, pois ele mesmo os deu ao povo como estatuto perpétuo, sendo mandamentos para a vida, como está lá em Deuteronômio 30, do 19 ao 20. Porém, apenas a prática de tais preceitos sem a busca por um coração circuncidado e com a sede de justiça faz com que tal obediência não seja recebida por Deus. Na verdade, tal prática é prejudicial ao homem. É isso que o próprio Paulo quer dizer quando usa a expressão letra, referindo-se à cega obediência da lei sem o estado interior e exterior condizentes. Veja a segunda carta aos Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, de uma Brit Hadashah, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Assim, contrariando a interpretação normativa cristã dessa passagem, Paulo não estava atestando que a lei mata. Muita gente vai associar aí, né? A lei é a letra, né? E a letra mata. Pois Paulo estaria se condenando a si mesmo. Mas assim que a forma como a lei é guardada e interpretada é que pode roubar a vida do homem. Portanto, a mesma Torá, a lei de Deus, que é bênção para uns, pode ser maldição para outros. Como Romanos 7,10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Paulo aqui atesta que já fora escravo da letra e das obras da lei, pois sua busca pela pureza da religião e zelo pelas tradições endureceram-lhe e cegaram-lhe o coração, impedindo-o de discernir o Messias contido na própria Torá. Então veja como Paulo é sensível em entender que ele antes estava vivendo mais direcionado à prática sem um coração totalmente dedicado e na verdadeira compreensão do que é. Na verdade, a aceitação ou não da obediência do homem em relação à lei de Deus dependerá da fé e do estado do coração do ofertante, conforme Romanos 2, 28 a 29. A fé sempre deve vir antes do mandamento, e não o contrário, também conforme Romanos 4, do 9 ao 15. No pergaminho MMT do Mar Morto, são ordenados exclusivamente os mandamentos e interpretações, sem nenhuma ênfase à mudança de atitude ou de um coração correto diante de Deus. Além disso, são declaradas halachot, alguns dogmas ou legalismo, que humilhavam os gentios e os afastavam do templo, como o muro de separação que Paulo se refere em Efésios 2,14. A essa falsa obediência e aos dogmas que afastavam os gentios do reino de Deus, Paulo deu o nome de obras da lei, ou simplesmente letra. Em outro lugar também é conhecido como Masei Avot, ou Masoret Avot, a tradição dos anciãos. Então é muito importante entender o que realmente está sendo dito por Paulo. Vocês viram aqui, até aqui, quantas coisas nós passamos juntos ali para mostrar que realmente Paulo não está falando da Torá de Deus. Seria uma contradição muito grande, e é quando as pessoas elas se levantam em contra da lei de Deus para falar mal dela, para dizer que a lei acabou. É inconsistente, é incoerente. Ela não se harmoniza com o todo e nem com os ensinamentos do nosso Messias Yeshua, o Messias de Israel. Bom, Paulo não poderia ser contra a obediência à lei, pois usou seu próprio testemunho para atestar o contrário, ali em Atos 24, 14 e 25, 8. Ele também atesta que a lei é espiritual e boa, e o mandamento santo, justo e bom, Romanos 7, do 12 a 14. Não é a lei o problema, mas sim o lugar onde a mesma está escrita. Na chamada Brit Hadashah, Nova Aliança, Deus utiliza a obra do seu ungido, Yeshua, para escrever a lei, Torá, no coração do seu povo, conforme Jeremias 31, 31. Assim,
Todo servo de Deus, todo servo do Deus de Israel e discípulo de Yeshua deve fazer a si mesmo a seguinte pergunta: onde está a lei de Deus na minha vida? Ou ela ainda está em pedras, longe e externa à minha natureza? Ou está escrita em meu coração, sendo parte da minha natureza? Quem tem ouvidos, ouça. Né? E aqui a gente termina com o verso que o próprio Paulo vai dizer: já estou crucificado com o Messias. E vivo, não mais eu, mas o Messias vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, se já não vivo mais eu, isso é Gálatas 2:20, e o Messias vive em mim, então eu tenho que andar como ele andou. Eu tenho que caminhar como o Messias caminhou. Eu tenho que guardar a Torá. Eu tenho que guardar o Shabat. Eu tenho que guardar as festas. Eu tenho que comer de forma adequada, o kasher. Eu tenho que buscar andar como o Messias andou. Se realmente o Messias ele vive dentro de mim, eu tenho que andar como ele andou. Eu tenho que me viver como ele vivia. Então, que seja essa uma parte muito importante para todos aqui, nesse nosso shiur de hoje, para que você possa meditar, para que você possa colocar seu coração, volta o vídeo, vê de novo, vê as referências, confere, porque tudo isso é para que você entenda que a lei de Deus ela permanece para sempre. E a lei de Deus é a lei escrita, que é a Torá Shebertav. Yeshua é a Torá viva, é a Torá Shechai, que está viva, e agora está em nós, Baruch Hashem. Queridos, que o Eterno vos abençoe. Eu vou terminando aqui esse vídeo, pedindo vocês mais uma vez, dá o like que você entrou aqui agora no nosso vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Você pode se tornar membro também, nos auxiliar no nosso trabalho, ser um apoiador do nosso canal, tá? Quando você se tornar inscrito aqui no nosso canal, aciona o sininho para receber as recomendações, as notificações, compartilha com mais pessoas. Vocês vão estar nos ajudando a crescer mais o canal e, ao mesmo tempo, também fazendo essa obra para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdo como este. Tá bom, queridos? Quero deixar aqui só mais uma recomendação para vocês sobre a nossa Yeshiva, Azil, Azeit Yosef Yeshiva University. Nós temos aqui abaixo as recomendações, os links para você entrar com a nossa secretaria em contato e pedir mais informações. A nossa Yeshiva, que tem sido uma escola abençoadíssima, onde muita gente tem aprendido com a gente, tem estudado conosco. Do Sefer Bereshit até o livro de Apocalipse, você receber todas as instruções, né? O livro de Gênesis até Apocalipse, todas as instruções, ensinamentos, debaixo também de toda uma cobertura dos ensinamentos dos sábios, onde você tem muito para aprender com as escrituras sagradas. Então, não deixe de acionar aqui e se inscrever, você pode começar a estudar ainda hoje. Né? Nós temos um sistema rotatório onde você terá a oportunidade de iniciar, se você quiser, ainda hoje. Baruch Hashem. E eu quero também deixar para vocês o seguinte, nós temos um curso que nós lançamos, que é o curso de judaísmo, da fé aos costumes, onde nós trazemos todas as informações sobre o que é o judaísmo, sobre o que é o povo judeu, né? Qual é o tipo de fé, aonde está embasada a fé do povo judeu, quais são os livros sagrados do povo judeu, quais são os tipos de roupa do povo judeu, né? Qual é a origem do povo judeu, de onde vem o povo judeu, qual foi a influência que o povo judeu teve na humanidade, na política, na ciência, na arte, na música, né? Em todas as camadas da sociedade. São muitas informações valiosas. Você que não conhece nada de judaísmo, está querendo conhecer, também acessa o link aqui embaixo, você vai ser direcionado para o nosso curso, que tem sido uma bênção. Bom, queridos, assim vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Já estaremos nos vendo no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shalom a todos. Um grande abraço.